vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje a gente vai relembrar a história de um dos maiores treinadores da história do Vasco, Antônio Lopes dos Santos. Vamos relembrar toda a trajetória do delegado, principalmente no Gigante da Colina, onde ele esteve à frente no comando da equipe que conquistou um dos maiores títulos da história desse clube. Mas antes de começar, eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram. Isso é muito importante para o crescimento do canal, ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e faz ele recomendar para cada vez mais vascaínos. Então dá essa força aí pra gente, que é rapidinho, é de graça e você vai estar ajudando muito aqui o canal, tá certo? Antônio Lopes nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de junho de 1941. Ele teve uma curta carreira como jogador de futebol, atuando por Olaria e Bom Sucesso entre 1958 e 1962. Como ele não era muito aproveitado pelo seu clube, ele resolveu encerrar a carreira e se dedicar aos estudos. Ainda nos últimos anos, como jogador de futebol, ele se inscreveu no curso de Educação Física, curso esse que durou até 1964. Porém, antes disso, Lopes tentou a carreira de detetive pela necessidade de ter um emprego antes de se firmar na carreira do futebol. Ele concorreu a uma vaga para detetive e foi nomeado como tal. Paralelamente a isso, ele fez o curso de treinador na UFRJ. Somado a isso, ele ainda cursou Direito, almejando ser delegado. Ele se formou em 1970 e em 71 ele foi nomeado comissário na Praça Tiradentes. Em 74, Lopes reencontrou um antigo amigo do curso de treinador que era preparador físico no Vasco. Ele procurou o então comissário de polícia para resolver um problema no carro do goleiro Andrada, que havia sido apreendido pela polícia. Na ocasião, o amigo de Lopes falou que o Vasco estava com uma vaga na preparação física e indagou se ele estava interessado em assumir o cargo. O convite foi prontamente aceito. 10 anos depois, então, Lopes voltava ao futebol. Ele ficou na preparação física do Vasco de 1974 até 1979. Ele foi campeão brasileiro com o clube em 74. Em 79, ele foi convidado pela antiga CBD para servir a seleção brasileira no Pan-Americano do ano. Ele então aceitou o convite e foi campeão junto com aquela seleção. Quando ele voltou ao Vasco, foi demitido, assim como toda a comissão técnica, devido ao mau desempenho do clube no campeonato. Porém, Lopes não tinha participado da campanha e tempos depois descobriu que foi desligado do clube porque era muito amigo de Arthur Sendas, que era um dirigente da oposição vascaína. Após a saída do Cruz Maltino, ele ainda voltou ao seu cargo de comissário, mas ainda em 1979 ele recebeu um convite de Carlos Imperial, então vice de futebol do Olaria, para treinar a equipe profissional do clube. O convite foi aceito e Lopes nunca mais deixou o futebol. Após passagens por clubes menores, ele foi convidado pelo novo presidente vascaíno, Antônio Soares Calçada, para ser o novo comandante da equipe em 1981. Em 82, ele conquista o Carioca numa grande final, onde teve muito protagonismo, pelas suas mudanças no time titular. Ele fez 5 substituições para o jogo decisivo, o que deu novo ânimo para a equipe. Entre 83 e 96, o delegado passou por muitos clubes brasileiros do exterior e participou da comissão técnica de seleções como Kuwait e Costa do Marfim. Em 97, porém, começava o auge de sua carreira. Ele comandou o time que teve Edmundo como estrela ao 3º título nacional do Vasco. Essa conquista fez com que ele credenciasse o clube para participar da Libertadores no ano seguinte. Em 98, ele conquista o Campeonato Carioca com o Cruz Maltino e depois vence o Torneio Continental, título inédito para o Gigante da Colina até então. Ele comanda ainda o time que teve uma excelente atuação contra o Real Madrid no Mundial de Clubes. Real Madrid, que era o campeão europeu da época. O Vasco, infelizmente, acabou derrotado com Lopes no comando, mas o time teve uma excelente atuação contra um fantástico time do Real Madrid. Em 99, ele conquista o Torneio Rio-São Paulo com o Vasco, vencendo o Santos na final. Em 2000, ele acaba saindo do Vasco, passa por Grêmio e Atlético Paranaense, mas retorna ao Clube Cruz Maltino em 2001. Nesse mesmo ano, Lopes vai servir a seleção como coordenador de futebol de Felipão para a Copa do Mundo de 2002. Na amarelinha, ele conquista o pentacampeonato mundial. Na volta ao Vasco, o delegado comanda ainda o time que foi campeão carioca em 2003. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo especial falando desse campeonato, eu vou estar deixando aqui no card e também na descrição para vocês assistirem depois desse vídeo. Após o estadual de 2003, Lopes acabou saindo do clube. Em 2004, pelo Coritiba, ele foi campeão paranaense. Já em 2005,
2005, pelo Corinthians, foi campeão brasileiro. Em 2008, ele estava de volta ao Vasco. O clube, numa situação muito delicada após uma troca na diretoria, resolveu mudar o comando técnico da equipe. Lopes deixou a equipe na 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento. Após a sua saída, no entanto, o clube ainda piorou e acabou sendo rebaixado pela primeira vez. O delegado passou ainda por outros clubes, tendo destaque para o Atlético Paranaense, onde, somando suas 5 passagens pelo clube, dirigiu o time em 100 oportunidades. Ele foi vice-campeão da Libertadores pelo clube paranaense em 2005. Em 2011, no mesmo Atlético, Lopes teve seu último trabalho à beira do campo. Após o longo período como treinador, ele passou a ocupar outros cargos dentro dos clubes. No Atlético Paranaense, entre 2013 e 2014, ele foi gerente de futebol. No Botafogo, ocupou o mesmo cargo entre os anos de 2014 a 2018. Em 2019, foi diretor de futebol no Figueirense e em 2020 foi coordenador técnico do Vasco, que foi o clube onde o delegado mais se identificou ao longo da sua longa carreira. Olhando as estatísticas, fica fácil entender essa identificação. Foram 600 jogos à frente do Gigante da Colina, com 306 vitórias, 146 empates e 148 derrotas, o que dá a ele um aproveitamento de quase 60%. Antônio Lopes marcou seu nome na história vascaína. É, com certeza, um dos maiores treinadores da história do clube. Para você, é ele o maior técnico da história do Vasco? Acha que tem alguém na frente dele? Qual treinador você também gostaria de ver a história sendo contada aqui no canal? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião, tá certo? Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, que isso é muito importante, ajuda muito o algoritmo do YouTube a recomendar esse vídeo para mais vascaínos, então dá essa força aí pra gente, tá certo? Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita.